Boa noite, galerinha. Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as 3 leis sistêmicas das constelações familiares, né? O que que são? São contextos que dão emaranhamento, ou seja, que bloqueiam o nosso processo de vida, que bloqueiam a nossa família e muitas outras questões que ficam inconscientes na nossa vida e que atrapalham a nossa vida num contexto de equilíbrio, né? Então, assim, hoje nós vamos falar sobre elas, entender um pouco sobre elas. Pode ser que tenham pessoas que, ao visualizarem, ao entenderem as leis sistêmicas, podem ter algum movimento de insight, né? Do porquê que a vida tá assim, do porquê que a vida tá bloqueada, do tá honrando alguém da família. Então, assim, durante, né, a nossa live de hoje, eu quero que vocês tirem todo o julgamento que estão ali dentro, toda visualização que não são de vocês, para justamente trazer um resultado bacana para a vida de vocês. Então nós vamos começar a nossa live, né? E a primeira lei sistêmica, né, justamente é a lei do pertencimento. O que é o pertencimento? Bert Hellinger, que é o movimento mais centrado, ou o central, é o estudioso da constelação, que é quem canalizou, né, a constelação familiar, quem deu maior importância a ela, a difundir a constelação. Ele deixa ali uma reflexão, né? Então eu quero que vocês tragam essa reflexão para dentro sobre a lei do pertencimento. Uma pessoa está em paz quando todas as pessoas que pertencem à sua família têm um lugar no seu coração. O que significa isso? Né? Significa que o nosso coração deve sim ter um pequeno espaço para pertencer todos da nossa família aqui dentro. O que significa isso? Que quando uma pessoa é excluída, quando uma pessoa é abandonada, é rejeitada por alguém da nossa família, ela deixa de pertencer ao nosso DNA. E quando o nosso DNA deixa de pertencer a alguém, outras pessoas, em algum dos nossos níveis, ou seja, filho, neto, bisneto, tataraneto, alguém vai honrar essa pessoa excluída. E isso é muito forte, gente. Como assim? Se eu excluo, por exemplo, meu pai, logo eu honro alguma questão dele, ou alguém da minha família vai honrar, para quê? Para ele ser visto. Justamente nesse movimento, porque eu não quis honrar meu pai, minha mãe ou qualquer outra pessoa da minha família. Então, quando eu julgo, eu também deixo de honrar. Eu me sinto melhor, eu me sinto superior. Então, quando a gente entende a lei do pertencimento, a gente quer o quê? Incluir dentro de nós todos os nossos familiares. Como assim? Vamos começar com os exemplos para a gente trazer aquilo dali para a consciência de uma forma mais física, né? Então, vamos colocar aqui, ó, uma pessoa, né, da nossa família, e aí nós vamos perceber que inconsciente, eu começo a honrar vários processos desta pessoa. Como assim? Vamos colocar, por exemplo, a minha mãe. Minha mãe é uma pessoa muito forte, batalhadora, e eu acredito que se não for forte, trabalhador, eu não vou conseguir ter uma vida sustentável. Logo, inconsciente, eu começo a honrar processos da minha mãe, porque eu acredito que isso é a melhor forma de vida. Como assim, João Paulo? Significa que por ela pertencer eu começo a honrar questões. Mas também se eu excluo ela da minha família, porque ela errou, porque ela julgou, porque ela fez qualquer coisa, eu começo a honrar esse processo que eu excluí. Então vamos colocar ali um contexto de traição, que hoje é muito comum. A traição é um processo que normalmente a família exclui. Então, logo, por excluir esse processo de traição, eu posso excluir não só a pessoa, mas como também o ato. A pessoa o quê? Deixa de pertencer à minha família, o meu DNA fica afetado por aquilo dali. E aquele contexto do tipo, a pessoa não honra mais aquela família porque ela traiu, e aquela família tem a crença de que não é legal trair, ela tem aquele estigma de que não é legal trair, aquela lei de que não é legal trair. E aí aquela família tende a o quê? Excluir aquele membro. Quando aquela pessoa é excluída, consequentemente, pessoas como irmãos, filhos,
netos, bisnetos, primos, podem honrar esse movimento de ausência de pertencimento dela, porque ela foi excluída e ela precisa ser vista pela família. Todos precisam de um espaço na família. Então, toda vez que a gente exclui alguém da família, aquele processo que a pessoa fez para ser excluída, ela o quê? Começa a ser honrada por outras pessoas. Então, começa a enxergar agora você, né? Quais os seus principais processos e problemas no hoje? Por exemplo, eu, há um pouco tempo atrás, eu sentia um processo do... Peraí, a internet tá caindo aqui, gente. Então, por exemplo, eu tinha aquela conexão do eu sou inseguro, eu sou insuficiente. Aquela conexão minha podia ser realmente minha, pela minha criação, pelo meu nascimento até o meu momento atual. Então, são crenças que eu criei. Ou podia vir de pessoas da minha família que eu estava honrando que não pertenciam. Por exemplo, aí já vou entrar num processo bem físico. Vamos pegar ali aquele exemplo do pai, né? Então pensa, por exemplo, que o meu pai perdeu o pai dele muito novo e ele julgava o pai por ter morrido e ter deixado ele. Ele se sentia abandonado, rejeitado, excluído. Logo, ele excluiu o avô dele. Então o filho nasce com um processo de insegurança porque tem um avô que não pertence à família. E aí, por conta de questões pequenas, olha pra você ver, só porque ele morreu. Ah, mas gente, ele morreu. Mas cada pensamento, cada pessoa age de uma forma a pertencer ou excluir as pessoas da família por convicção. Eu acredito que isso é bom pra mim, eu acredito que isso não é bom pra mim. Então, logo, aquele pai que excluiu o avô, né, no caso do filho, ele trouxe para o filho traumas de pertencimento, ou seja, ele sentia um vazio interno do tipo, ele não tem um avô, então fica um vazio dentro do coração, uma insuficiência, porque ele não toma a força do pai, logo ele não tem a força do pai para passar para o filho, e o filho continua passando isso para as gerações futuras, a não ser que é o famoso ovelha negra da família, ele entenda aquele processo, ele queira mudar, porque a ovelha negra, na verdade, não é aquela pessoa que é ruim. Pode ser sim a pessoa que é o excluído, que não pertence. Mas normalmente a ovelha negra é aquela pessoa que, ao ver a família daquela forma, não quer viver daquela forma e busca uma nova alternativa. Então ele começa a incluir pessoas para quê? Para ele se sentir bem e ele crescer de uma forma diferente, ou seja, ele evoluir. Então a lei do pertencimento, né, a gente coloca ela como a primeira lei, não porque ela seja mais importante, mas é a que mais tem resultados, porque ela é a mais comum de ter pessoas que não pertencem. E pior ainda, normalmente os filhos julgam os pais e acabam excluindo os pais de dentro, trazendo um movimento de queda de força, de energia. Nesse movimento o coração fica ali falho, ou seja, a pessoa fica fraca, ela não consegue ir para a vida, ir para os sonhos, ir à busca dos objetivos com uma energia forte o suficiente, porque dentro delas não tem pais pertencentes. Então, se vocês começam a entender essa lei de uma forma maior, vocês vão ver o tanto que a vida de vocês fica engarranchada, o quanto de emaranhados ficam dentro de vocês por conta de uma lei sistêmica. Né? Então, a lei sistêmica é sim muito importante, porque quanto mais você entende, mais você pratica, mais você busca as pessoas para pertencerem, ou seja, mais resultados vocês vão ter na vida de vocês. Né? Então, assim, para e reflete agora no emaranhado de vida que vocês têm. Vamos pensar aqui num sistema bem pequeno, ou seja, pais e avós. Então são 3 gerações apenas. Então eu, né, os meus irmãos, no caso eu tenho o mais velho e o mais novo, o meu pai e a minha mãe, e aí eu coloco acima deles, né, o avô de parte paterna e a mãe de parte materna. Depois do lado de cá, materno, avô e avó. Então, quando a gente entende esse sentido pequeno da árvore genealógica, eu já vou começar a colocar ali o quê? Se tem alguém que foi excluído. Foi excluído por quê? Qual atitude que
que foi a exclusão dele? Foi uma traição? Foi o ter que ir trabalhar muito novo e ele se auto-excluiu da família porque pesava aquele sistema dentro dele? Então, quando a gente vai entendendo aquele processo do porquê que a pessoa está sendo excluída ou porquê que ela está se excluindo, a pessoa já começa a trabalhar um processo muito maior. Né? E olha pra você ver o tanto que é interessante, ele é tão pequeno, né? Eu coloquei ali pais e avós, isso todo mundo tem a consciência, ou pelo menos consegue conversar com a mãe, com o pai, para colocar isso num papel. E aí já começa a cura só de trazer o entendimento. Como assim? Pega a primeira lei sistêmica, que é a lei do pertencimento, coloca ali na sua família, você, seus irmãos, seus pais, seus avós. Tem ali 3 gerações. Vocês vão perceber que tem sempre alguém da família que não está pertencendo. Ah, mas não está pertencendo não é porque eu julguei. É porque minha mãe falou que aquilo ali estava errado. Mas sua mãe aprendeu de alguma forma e está lá dentro do DNA dela. E o DNA dela está dentro do seu coração, bombeando sangue todos os dias. Porque você é feito de 50% da mãe, 50% do pai. E eles são feitos dos avós de vocês. Então, quando vocês entendem essa ligação, vocês entendem que aqui dentro de vocês está, por conta de um DNA bagunçado, um emaranhado da família, bagunçado também. E aí, consequentemente, a gente começa sempre a julgar. Tipo, minha mãe tá errada, meu pai tá errado. Quando você julga, você se coloca maior do que eles. Vocês começam a excluir eles das famílias. Logo, vocês começam a trazer problemas para a sua própria vida e também para a sua família. Nós, João Paulo, então eu tenho que estar bem com todo mundo? Não. Lógico, seria o melhor? Sim, seria o melhor. Mas o estar bem significa apenas não julgar. Entender que cada um tem o seu processo de vida. E quando você começa a entender este seu processo de vida, você começa a parar de julgar o outro e começa a olhar mais para dentro. Ou seja, o que eu preciso melhorar para parar de julgar o outro? O que eu preciso melhorar para entender melhor o outro? Ou seja, tudo que está aqui dentro está também na minha mãe, no meu pai, na minha avó, no meu avô, no meu bisavô, no meu tataravô. E todo o campo morfogenético, ou seja, toda a minha família, tem processos de DNA, às vezes bagunçado, às vezes não, e eu estou honrando aquilo dali tudo. João Paulo, eu preciso de honrar tudo? Não, eu não preciso de honrar propriamente dito. Eu preciso de aprender a respeitar, a agradecer o que eles conseguiram trazer para mim e dessa forma eu consigo trazer tudo isso de uma forma muito mais leve, aprendido e grato. Porque quando eu consigo realmente agradecer o que eu vivi, o que eles viveram, que foi o que eles me ensinaram também, eu consigo viver de uma forma muito mais saudável. Como assim mais saudável? Eu não julgo, eu não critico, porque eu entendo, eu aprendo, logo me torno uma pessoa melhor e mais evoluída. Então, quando você entende essa lei do pertencimento de uma forma melhor e mais saudável dentro de você, você tende a o quê? Não desequilibrar a vida física. Então, a primeira lei sistêmica, né, é a lei do pertencimento. E depois, no finalzinho da live de hoje, né, nós vamos trabalhar o pertencimento da nossa família em meditação para curar um pouco da nossa família, certo? Então continuamos na segunda lei sistêmica. A segunda lei sistêmica é a lei do equilíbrio. O que é a lei do equilíbrio? É a lei do dar e do receber. Tudo na nossa vida tem que estar em equilíbrio. Ou seja, se eu só recebo, eu me torno uma pessoa egoísta, vitimista e acredito que todas as pessoas devem me doar energia. E eu começo a ficar preguiçoso, eu começo a entrar naquela comorbidade porque todos me sustentam e eu paro de buscar a minha própria vida. Do contrário, aquela pessoa que só doa tende ao que achar que ela está na obrigação de estar sempre doando, até o que a vida trazer ali um processo de doença, de desequilíbrio, para ela entender que a doação em excesso também é negativa. Nós, João Paulo, então assim, a lei do equilíbrio também é muito importante, sim. Quando você entende essas 3 leis, você começa a entender boa parte da sua vida. São
3 leis só, é uma coisa muito simples. Eu acho que todos deveriam saber, entender e trabalhar a própria vida acerca daquilo dali. Por quê? Vamos entender então um pouco mais a lei do equilíbrio. Logo, meu pai está sempre me doando energia. Como que eu vou equilibrar essa energia? Não tem como. Por que que não tem como equilibrar isso? Eu não consigo doar nada pro meu pai que vá suprir o que eu estou recebendo. Como assim, João Paulo? Nada que vai suprir o que eu estou recebendo. Por quê? O pai, junto com a mãe, logicamente, eles me doaram a vida. O direito de estar aqui, vivendo no aqui e agora. E quando eu entendo esse direito da vida, eu entendo que a energia é assim, muito maior do que qualquer coisa que eu possa retribuir. E aí o maior engano das pessoas é achar que vocês têm que estudar, trabalhar, conquistar aquele tanto de coisa para retribuir o pai. Não, eu não tenho que retribuir tudo isso. Eu tenho que entender, ser grato àquilo dali e reconhecer o direito da vida que meus pais me deram. Quando eu fico tentando retribuir, eu vou me sentir frustrado, porque energia nenhuma no mundo é suficiente para retribuir a vida que eu tenho hoje. Então a gente tem que entender que os pais estão aqui justamente para nos dar a vida. E eles têm também o direito de quê? De nos entregar a vida, porque nós que somos responsáveis por ela. Se os pais não nos entregam a vida, não nos dão a força que eles têm para a vida. Ah, João Paulo, mas meu pai não tem força, ele não busca a própria vida. Não cabe a gente julgar. Lembra do pertencimento. Foi o que ele aprendeu, é o que ele consegue me ensinar hoje. Não adianta nada eu ficar ali julgando, eu ficar ali criticando, e eu tá fazendo igual. No momento que eu estou julgando meu pai e minha mãe, eu estou me achando melhor do que eles. Tentando ser maior do que eles, que é a terceira lei, vocês vão entender melhor na hora que eu terminar de falar sobre ela. Não adianta. Vocês têm que pegar o que eles têm para entregar. Ali naquele movimento, eu agradeço, eu reconheço e eu equilibro. É isso que é o equilíbrio do dar e do receber com os pais. Da mesma forma, é também com o segundo ponto que a gente não consegue dar essa energia de volta. É o quê? A espiritualidade. O que é a espiritualidade? É a fé. Deus traz muito mais resultados para minha vida quando eu entendo que Ele existe dentro de mim. E eu não consigo retribuir tudo isso. Eu tenho que ser grato. Eu tenho que reconhecer aquilo dali. Então, as duas formas, sempre, que eu não consigo retribuir, é reconhecer e agradecer, né, sobre aquilo dali. E o terceiro e último pilar que eu não consigo receber e doar na mesma constância de equilíbrio é com os professores. Por quê? Os meus professores estão me doando conhecimento. E conhecimento é a única coisa no mundo que ninguém tira. Então, quando eu entendo que esse conhecimento ninguém tira, ninguém na minha vida vai tirar de mim, aquilo ali se torna inabalável. Aquilo dali é uma energia muito grande. E quando eu entendo essa energia muito grande, eu tenho que apenas reconhecer: ah, mas João Paulo, meu professor é um idiota, ele na rua ele é outra pessoa. Gente, é a vida pessoal de cada um. Ele tá ali como professor, só aprende a reconhecer o que ele tá te ensinando. Quanto vocês viverem julgando, excluindo, tirando o pertencimento da vida das pessoas, vocês não vão prosperar na sua vida. Então, esses 3 pilares são os únicos que eu não consigo equilibrar, né? Há sentido de devolver a energia que eu estou recebendo. Eu consigo equilibrar reconhecendo que eu estou recebendo e agradecendo o que eu estou recebendo. Agora, em todos os outros processos de vida, eu tenho o dever de me equilibrar naquele sistema. Como que eu vou me equilibrar naquele sistema? Por exemplo, no trabalho. Vamos falar do trabalho, que é uma coisa muito importante. Se eu não tenho o equilíbrio do dar e do receber no meu trabalho, normalmente eu quero o quê? Cobrar do meu patrão coisas que eu não tenho a função.
Como que eu faço isso? E é inconsciente, eu não percebo isso. Eu fico ali querendo mandar numa energia onde eu já estou recebendo. O que eu estou recebendo em troca de um serviço que tá todo mundo ali só me xingando? Gente, entende de uma vez por todas. É trabalho. Você recebe, ó, dinheiro. É a energia que a pessoa te paga por você doar o tempo, o conhecimento, a disposição e a sua própria energia. Ah, mas eu recebo muito pouco. Aí é merecimento seu. Você tem que trabalhar a sua identidade, o seu merecimento, ver que você consegue receber mais, estudar mais para merecer mais. E aí você consegue equilibrar de uma outra forma, num outro trabalho, ou ganhar um aumento. Ah, por que toda vez que eu peço um aumento eu não recebo? Porque provavelmente dentro de você, você acredita que não merece aumento. Nossa, João Paulo, quanto é interessante essa energia, esse sentimento, esse dar e esse receber. A gente quando entende essas energias de dar e de receber, a gente começa a viver de uma forma muito diferente. Então vamos entender mais um pouquinho. No relacionamento, o que é uma energia de dar e de receber? Né? No relacionamento, independente de qual, pode ser na família, com amigos, ou relacionamento afetivo. Né? Então vamos pensar na relação. Né? São duas pessoas diferentes que se relacionam. Entenderam? Diferentes. Logo, cada uma tem a sua própria vida e deve dar e receber energia de uma forma equilibrada. Como assim, João Paulo, dar e receber energia de uma forma equilibrada? Vamos pensar no seguinte ponto, na seguinte metáfora. Somos um casal e eu tenho muita energia de amor, logo quero doar toda essa energia de amor para a pessoa. Essa pessoa é aquela pessoa que não consegue doar energia de amor. Ela tende ao que te devolver num sentido de impulsionar você para sua vida. Ah, mas eu não quero impulsionar, eu não gosto de atitude, eu gosto só de sentimentos. O que acontece com essa pessoa? Ela continua doando o amor, porque amor todo mundo quer receber. E aí o que acontece naquela energia? A pessoa que está ali recebendo essa energia de amor, ela está ganhando, né, sustento de energia. Ou seja, ela tem 150% da energia dela e essa que só sobrou 50%, que ela está doando energia. Aí tem aqui outras formas. Se você não recebe essa energia de volta, essa pessoa tem que te doar de alguma forma. Ou senão ela vai ter ali predisposições, num sentido de ela se sentir insuficiente na relação e buscar fora. Ela se sentir insuficiente na relação e entregar essa energia para outra pessoa, como fuga ou traição. Nossa, João Paulo, então se eu doar energia demais e não receber, qual o risco de eu ser traído? Infelizmente. Então, por isso, também é importante a gente entender a energia do dar e do receber. Reparem bem que a energia do dar e do receber é de uma forma muito grande, não só nas relações familiares, mas também com amizades. Vocês já perceberam que às vezes tem ali um amigo que é aquele assim, o dado, né? Então, quando a gente entende aquela energia ali do dado, ele normalmente está sempre doando para todo mundo. E aí, quando ele entende esse equilíbrio, ele começa a se fechar pro mundo, ó. E aí, o que acontece com aquelas amizades que ele tinha? Começam a sumir. Porque, normalmente, essas pessoas aqui eram sanguessugas. Elas não estavam pela amizade. Elas estavam ali justamente pelo quê? Pela energia que o outro estava apenas doando. E aí, quando essa pessoa entende isso, ele quer o quê? Se ausentar daquele círculo de amigos. E ele quer buscar um outro círculo que vai aceitar ele dar energia, igual ele que sempre doou, e também receber. Para quê? Para ele se reequilibrar. Então tem muitos relacionamentos, muitos processos familiares e muitos contextos de vida que as pessoas tendem ao quê? Se desequilibrar pela lei do dar e do receber, que é a lei do equilíbrio. Como assim, João Paulo? Onde mais que tem esse desequilíbrio? Por exemplo, nos filhos, vamos colocar ali, são 3 filhos, e o filho que nasceu primeiro, ele tende a querer aquela dívida do pertencimento da mãe, né, igual a gente já falou anteriormente, e essa pessoa que quer retribuir tudo que a mãe deu. Aí o que acontece? Ela quer retribuir tanto, que ela começa a excluir os pais da relação da mãe, e ela começa o quê? Se tornar a mãe dos filhos. Porque ela quer doar, ela quer entregar aquela energia que ela recebeu, ela é muito grata, não cabe dentro dela. E aí o que acontece? Ela vai pegar aquela energia e vai começar a comandar os irmãos dela.
A longo prazo, o que acontece com essa energia? Essa pessoa que se cansa, porque normalmente os irmãos começam a ficar rude com aquela pessoa, porque tá cansado de receber ordens de quem é igual, porque são irmãos, né? Vocês vão entender daqui a pouco essa energia. E aí o que acontece? Começa os atritos. Por quê? Tem uma pessoa que se acha melhor do que a outra e acha que pode comandar toda a família, sendo que ela não é a mãe, ela não é o pai. E aí pior, ela começa a brigar com a mãe, porque ela começa a falar com a mãe assim: faz isso, faz aquilo, você não consegue, você nasceu numa hora errada, você é antiga, você é burra. E aí essa pessoa começa a se sentir para baixo. E a mãe começa a entregar essa responsabilidade para a filha, porque ela acha que realmente ela é menor. E aí o que acontece? Essa filha fica sobrecarregada. E ela fica sobrecarregada a que ponto? A que ponto de começar a adoecer o físico, a ter problemas físicos mesmo, joelho, coluna, quadril, dor de cabeça, enxaqueca, diarreia. Por quê? Porque ela tá aqui, ó, roubando um papel que não é dela. Ela tá tentando doar por conta de alguma coisa que não tem nada a ver com ela. Ela entendeu essas leis sistêmicas erradas, ela entendeu a lei da vida errada e tá fazendo ali todo o movimento errado. Ela tá ali fazendo todo um processo de vida errado. E ela tende a viver isso daí pro resto da vida se ela não viver de uma forma diferente. Mas como que ela pode viver de uma forma diferente, João Paulo? Quando ela estudar as leis sistêmicas, quando ela buscar mudar, buscar evoluir, quando ela entender que ela está fazendo um papel que não é dela, que o que está sobrecarregando ela é justamente esse ego de achar que ela é maior na família do que os próprios pais, dela achar que ela é a mãe dos irmãos, e assim por diante. Então quando a gente vai entendendo essa energia de dar e de receber, a gente não quer o quê? Doar energia demais ou receber demais. Por que receber demais é ruim? Né? Vamos entender mais um pouquinho agora a energia do receber. Por exemplo, entendam que a energia do receber é aquela energia do tipo: tô fazendo um favor para alguém. Eu tô fazendo um favor de coração aberto, na maior alegria do mundo, e a pessoa quer retribuir. Pois é. E muitas das vezes a gente não quer que retribui. E aí a gente se coloca no movimento de achar que é melhor do que a pessoa, porque eu não quero receber da pessoa. E aí naquele movimento eu me coloco melhor do que a pessoa, porque eu sou autossuficiente, eu não preciso receber de ninguém. Então naquele movimento eu me tiro todo o meu equilíbrio de vida e eu excluo, a lei do pertencimento, a pessoa de poder me doar. E aí, o que acontece? A longo prazo, isso daí se torna um vício. Vício, João Paulo? Sim, um vício no sentido de toda vez que a pessoa tentar me doar, eu começo a excluir. E eu me coloco num movimento de autossuficiência, do tipo, ninguém vai mais me doar. Só que vai ter um momento na minha vida, como eu não estou recebendo, que eu vou ficar cansado. Como assim ficar cansado? Eu não vou ter energia, não vou ter ânimo, não vou ter disposição. Naquele movimento, o que acontece comigo? Eu tendo a me desequilibrar e a adoecer. Eu começo a ter crise de pânico, crise de ansiedade, ânsia de vômito, enxaqueca todo dia. E aí quando eu começo a ter aquele movimento de baixa de energia, eu só vou querer o quê? Tomar um remedinho e achar que vai melhorar. Mas se eu não melhorar a minha lei dentro de mim, o que acontece a longo prazo? Eu vou voltar para o mesmo status que eu estava de doença. Ou seja, eu tô doando e não tô recebendo. Então, o que acontece? A pessoa que só doa é ruim e a pessoa que só recebe também. Como assim? Pensa pra você ver uma mãe que doa tudo pro filho. Tudo. Não deixa nada faltar. Ela cria o filho numa bolha, numa redoma de vidro que nada chega ali. Então, o que acontece com esse filho? É maravilhoso em pequena escala. Por quê? Em pequena escala é assim, gente, agora eu tô confortável, posso descansar, ó, deitei. Mas e em grande escala, o que acontece? Eu fico ali deitado muito tempo e aí eu começo a me desequilibrar.
Do tipo, nossa, é tão confortável viver assim, não é, gente? Olha pra você ver. Não preciso fazer mais nada, minha mãe tá me dando tudo. Eu não preciso de buscar mais dinheiro, porque minha mãe tá me dando. Eu não preciso de buscar nada na minha vida. Não preciso de fazer comida, não preciso de lavar minha roupa, não preciso de arrumar minha cama. Não preciso de correr atrás de nada, nem de ninguém. Até a namorada minha mãe arruma pra mim. E aí olha pra você ver que interessante. Interessante ponto de vista, presta atenção. O que esse filho começa a ficar? Insuficiente. E aí tudo que ele vai pensar em fazer, ele não vai tomar atitude. Por quê? Ele se acha insuficiente. Mas por que ele criou essa crença, essa verdade de ser insuficiente? Porque lá dentro dele vibrava um processo que tudo que ele precisasse, a mãe estaria ao redor. E aí ele não quis ir à luta, não quis ir para a vida, ir pro mundo, testar o que ele aprendeu. Porque estava confortável, horas, tudo que eu preciso a minha mãe me dá. É muito mais difícil esse filho prosperar financeiramente porque ele nunca precisou de nada. Ele nunca caiu nem no chão, porque na hora que caísse a mãe já corria e levantava. Ele não tem a força suficiente nem na coxa para se levantar. Pensa como que está o sistema emocional dessa pessoa. Para baixo, insuficiente, pequeno, incapaz. Tanto sentimento pequeno, por quê? Porque ele foi criado numa redoma de vidro que não precisava de fazer nada. Consequentemente, toda essa vida aqui fica escassa. Muita da escassez das pessoas hoje é porque as mães, por não ter tido pais presentes, porque os pais trabalhavam, quer compensar tudo nos filhos. A lei da compensação do dar e do receber, ó. Quer compensar nos filhos porque elas não tiveram aquilo dali. E não tem que compensar nada não, gente. Foi o que seus pais permitiam, o que seus pais conseguiam, foi o que seus pais aprenderam. Acabou, grato, reconheço e é isso daí. E agora eu vou aprender com isso a ser um pouco melhor, num sentido de aprendizado, não que eu seja melhor que meus pais, a ser diferente. Então eu vou dar, mas eu também vou deixar eles caírem e buscarem a própria vida. Enquanto eu não entendo isso, os filhos vão ficar ali no rabo da saia da mãe, aqui ó, como se fosse a galinha dos ovos e ninguém chega perto. E se acontecer alguma coisa, a mãe briga e bate, porque o filho não tem força para ir buscar, não tem força para retrucar, não tem força para fazer nada. O filho não sabe nem brincar com dinheiro. Brincar, João Paulo, por quê? Porque é uma criança. Vai ser criança com 50 anos. 50 anos de idade, a pessoa vai ser a eterna criança da mamãe, é o filhinho da mamãe. Porque aquela energia ali, ela só sai quando ele quer. Depois da maioridade, toda a responsabilidade de vida, tudo que eu aprendi, eu tenho que colocar em prática. Porque eu sou responsável pela minha própria vida. Então, quando eu sou responsável pela minha própria vida, tudo o que vem antes daquilo dali, ou eu mudo, ou eu honro e vivo o resto da minha vida daquela forma. Ah, João Paulo, então se até os 18 anos eu fui dependente da minha mãe e nunca busquei nada sozinho, a tendência é eu ficar assim também pro resto da minha vida? Sim. Se você não buscar, não levantar a bunda do sofá, não quiser mudar a cabeça, não quiser mudar a energia de vitimismo, de eu sou o menor, eu preciso receber dos meus pais, porque meus pais me deram a vida inteira, então eu preciso receber da minha namorada, dos meus amigos, do meu patrão, ó, venha a nós o vosso reino, eu vou só receber. Porque essa pessoa nunca conseguiu fazer nada, a mãe não deixou. Ah, é responsabilidade da minha mãe, então. Não, foi o que ela aprendeu. Ela quis compensar uma lei atrás. E agora, a partir de agora, quem tem a responsabilidade é você. De mudar o seu propósito de vida. De mudar as suas leis sistêmicas. De mudar a sua energia, a sua disposição, o seu entusiasmo. Ai, João Paulo, mas isso é tão difícil. Quem falou que viver é fácil? Não existe vida fácil. É fácil só quando você tá ali, ó, no rabo da saia da mãe. Depois, né? Não, o mundo não é fácil, gente. Não tem por que o mundo ser fácil. Se a gente precisasse aprender nada, a gente não descia pra terra. A gente ficava lá junto de Deus confortável. Porque já tava perfeito. Já não precisava de aprender mais nada. Então o movimento é justamente esse. Eu preciso doar energia. Se eu tô recebendo demais da minha mãe, eu tenho que dar um jeito de doar essa energia. Porque se eu ficar ali com 150%, eu vou entrar no comodismo. E aí acabou. Vocês vão ficar ali confortável pro resto da vida de vocês. Porque é maravilhoso receber uma energia. Ah, mas eu sou autossuficiente, preciso receber de ninguém. Uma hora você vai adoecer.
Então entende essa lei de uma forma ou de outra. Aprende, guarda, escreve no computador, escreve no celular, coloca lá no guarda-roupa, mas aprende. Aprendendo ficou jóia, fica bacana, vocês vão aprender muita coisa na vida de vocês com isso. Terceira lei sistêmica é a lei da hierarquia. Vocês podem perceber que estão todas interligadas. Eu já falei da hierarquia, mas não tinha falado o nome. Vocês vão perceber que o quê? O que é a lei da hierarquia? É entender quem que é maior que quem na família. Como assim, João Paulo? Quem que é maior do que quem? Quem nasceu primeiro é maior. Pronto, acabou. Como assim? Quem nasceu primeiro? Sim. Meus pais são maiores do que eu e eu devo respeito e amor a eles, independente se eles erraram ou acertaram na minha criação. Era o que eles conseguiam, é o que eles me passaram e ponto final. Não tem discussão. Ah, João Paulo, eles me ensinaram de forma errada, eu reconheço isso e eu decido mudar. Eu posso? Maravilhoso. Posso, eu devo mudar porque eu vou evoluir com isso. Sem julgamento, sem crítica, com amor, com reconhecimento. Eles estão aqui dentro pertencendo. Eu estou equilibrado nisso tudo e aí eu vou evoluir, prosperar na minha vida. Ah, João Paulo, mas eles fizeram tudo errado e não sei o que tem. Me xingava a vida inteira, me colocou pra baixo, só batendo e cutucando minhas feridas. Pra quê? Porque eles aprenderam dessa forma. Dessa forma, muitas pessoas, feliz ou infelizmente, de acordo com cada família, não tô aqui pra julgar, aprendem que se cutucar a ferida, ela dói. E aí eu aprendo na dor. Tem gente que não aprende no amor, aprende na dor. Nossa, João Paulo, então minha mãe quis me ensinar na dor. Às vezes ela também aprendeu assim. Então não cabe a mim julgar, não cabe a mim achar que ela tá certa, que ela tá errada. Ela aprendeu assim, cutucando, mostrando a ferida, apontando, ó, aquilo ali tá certo, aquilo ali tá errado. Cabe a mim aprender da melhor forma possível. Não adianta eu ficar ali julgando a minha mãe, porque eu tô me colocando maior do que ela. Enquanto você se colocar maior que sua mãe, maior que seu pai, a sua vida não vai funcionar. Mesma coisa, tem ali dois processos energéticos, a mãe e o pai, o feminino e o masculino, o sentimento, a razão, aquele movimento do coração, de recepção, de sentir a paz de espírito e a atitude, a coragem, a busca. Quando vocês vão entendendo tudo aquilo, se vocês criticam muito um em específico, normalmente essa energia falta em vocês. E aqui dentro fica vazio. Porque eu não estou respeitando a minha hierarquia. E eu estou criticando provavelmente algo que eu também tenho. E aí dessa forma a tendência da minha vida é ficar de mal a pior. Por que que hoje a sociedade está tão depressiva? Por que que a sociedade hoje está tão doente? Tem tanto câncer na sociedade de hoje. Porque não existe essas três leis sistêmicas que a gente falou. As pessoas hoje não querem saber. As pessoas querem só montar um em cima do outro e vamos cavalgar pra vida. E se vocês viverem assim, a vida de vocês vai tender a longo prazo ter sim um tipo de doença. Por que vai ter um tipo de doença? Porque está em desequilíbrio. E olha pra você ver, entende de uma vez por todas. Se você pega o seu DNA e estuda ele a fundo, olha pra você ver o percentual. O meu DNA é 100%. Tem ali, adenina, timina, guanina, tudo ali, cruzado. Certo? Aquilo ali é o 100%. 50% daquilo dali veio da minha mãe. 50% daquilo dali veio do meu pai. Quando eu entendo isso daqui, eu começo a buscar aqui, que os meus pais tinham 50% do pai dele e 50% da mãe dele. Ou seja, dentro de mim tem ali uma mistura também do meu avô e da minha avó. E assim por diante. Então toda a questão física, quando você olha no espelho, tem recordações? Sim, mas não são só questões físicas. A medicina já provou que 87% mais ou menos do DNA é lixo. Não é lixo não, gente. É porque é do sistema emocional. A medicina trabalha o físico. No físico aqui, 13%. Esses 13% é o que vocês estão vendo. Os outros 87% é o que vocês estão sentindo. E essas três leis sistêmicas são 87% da sua vida. Quando você começa a entender
quanto da sua vida está sendo afetado por conta de 3 leis sistêmicas e de muitos outros estudos, cada um vai trazer de uma forma, uma visão diferente. É só entender a vida e trabalhar aqui dali de uma forma mais equilibrada e tá tudo bem. Então, a intenção que eu tive ao trazer essas 3 leis sistêmicas para vocês entenderem era justamente isso. Quando vocês entendem e trazem para a consciência, a vida já começa a encaixar de uma forma diferente. É tão simples. Eu tô buscando uma evolução. Nós, João Paulo, então eu vi aqui uma live de 50 minutos e aí eu já tenho um conhecimento muito diferente. Eu abri a minha visão e eu começo a enxergar a vida de uma forma diferente. Consequentemente, eu diminuo o julgamento. Eu não cortei não, pra vocês verem, eu diminuí. E aí eu começo a o quê? Enxergar que a minha vida pode ser melhor. 20% é só você entender, respeitar e agradecer. Sua vida já vai melhorar 20%. Nossa, João Paulo, mas 20% só por eu ser grato? Nossa, hoje eu vou gritar gratidão pra todo mundo. Não adianta, gente. Gratidão é um sentimento. O que é a gratidão na verdade? Olha pra você ver que interessante. Sua mãe te ensinou a falar com seu tio o quê? Obrigado. Teve sentimento? Não teve. O que vai acontecer? Nada. Eu só agradeci. Agora, quando você fala assim, nó, obrigado. O que acontece? Aqui, ó. Coração é um sentimento. Você está agradecendo. Você está vivendo a gratidão. E aí? Significa que você entendeu que aquilo dali, a pessoa doou um tempo para fazer. A pessoa às vezes gastou um dinheiro. A pessoa te entregou uma energia que ela tinha de dentro. E aí você é grato por aquilo dali. E aí quando você é grato por aquilo dali te traz o quê? Bons fluidos na sua vida. É. Como se fosse ali minerais para as plantas crescerem e prosperarem. Da mesma forma é a nossa vida. Quando você é grato até pelo problema, você começa a entender uma vida diferente. Nossa, João Paulo, não existe ser grato pelo problema. Existe, sim. Te dou certeza absoluta que quando você for grato pelo problema, é a mesma coisa, na verdade é até maior do que você perdoar o problema. Nós, João Paulo, então em vez de perdoar, eu vou agradecer o problema. Quando que eu agradeço o meu problema? Quando eu entendo para que ele tá me servindo. Como assim, João Paulo? Pensa pra você ver, gente, que isso aqui, ó, é uma pessoa. E aqui dentro dessa pessoa tem sentimentos, certo? E aí essa pessoa aqui precisava aprender ao quê? A doar energia. Porque ela era muito egoísta, egocêntrica e não enxergava nada na sua vida. E aí para ela doar energia, ela teve um câncer. Vamos pensar assim. Logo, o câncer foi um sinal, um sintoma para ela melhorar de vida. Mas ela não entendeu. O câncer começou a agravar. Como assim que ele agravou? Ela teve que ir tratar de uma forma pesada. Ou seja, freou a vida dela. Quando freia a vida dessa pessoa, ela vai refletir dentro dela o que ela precisa de melhorar. Você sabe por quê? Porque ela pensa assim, eu estou morrendo. Eu estou no final da minha vida e eu preciso melhorar. Falta tão pouco para eu viver, eu não quero morrer desse jeito. E aí essa mesma pessoa começou a enxergar que os sentimentos. Olha pra você ver que interessante ponto de vista. Ela tá enxergando ali, ó, que essa pessoa nunca doou nada para ninguém. Ela pega ali e doa um tiquinho. E aí essa mesma pessoa começa a entender que lá dentro dela tem ausência de perdão. E aí ela pega ali e começa a perdoar todo mundo. E aí ela começa a ver que aquele mesmo sentimento de não doar, ela vai vendo que ela pode trazer pessoas para perto dela de uma forma diferente. Que é tão gostoso receber dessas pessoas. Esse carinho, esse afeto que ela tá tendo, tá? Que foi pondo um câncer, mas é maravilhoso para a vida dessa pessoa. Então ela quer o quê? Retribuir esse sentimento para outras pessoas. Aí nesse movimento, olha você ver o que aconteceu. Ela está retribuindo não só o sentimento, mas a vida. O que acontece com essa pessoa aqui? Ela mudou. Tá vendo que sumiu aqui uma parte dessa pessoa? O que sumiu dessa pessoa? A doença. O câncer, gente. Olha para você ver que interessante. O câncer travou a vida dela. Ela melhorou com o câncer. E o câncer sumiu.
Ai, o câncer é muito ruim, o câncer é uma desgraça, isso que tem. Olha que em vez dela se vitimizar, ela o quê? Aprendeu com a doença. Se ela aprendeu com a doença, o que acontece com a doença? A doença some. O câncer foi ruim, foi bom para ela. Foi bom, João Paulo. O que acontece? Eu aprendi. E hoje eu agradeço tudo o que eu sofri. Tá vendo que o câncer foi maravilhoso para essa pessoa? Mas não preciso de adoecer para aprender. Logo, se eu aprender rápido, fica legal. Minha vida não vai chegar a eu não nunca doar nada, eu ter que buscar uma doença pesada para aprender. Então, quando você vai entendendo que você não precisa de uma coisa pesada para aprender a mudar, para aprender a agradecer, logo o problema não vem. Entendeu? Como que eu posso agradecer um problema? Quando eu entendo esse estado de gratidão, é um estado de espírito, é um estado de vida, é uma vivência muito mais elevada do que simplesmente eu tô vivendo para pagar minha conta. Eu tô vivendo aqui só porque eu tô vivo, né? Preciso pagar minha conta, preciso beber minha cerveja, então eu vou ali trabalhar. Por obrigação, você não tem gratidão a nada. O que acontece com a sua vida? Quando você tem isso daqui de gratidão, a vida já começa a crescer, a sementinha, ó, prosperando. E quando essa sementinha vai crescendo, lá na frente, a longo prazo, ela vira uma planta. E quando essa planta floresce, o que acontece? Ela cresce, ela melhora, ela muda, ela aprende, ela vive. Então, só quando você viver de uma forma diferente, a sua vida vai prosperar. Entendam de uma vez por todas, a família, as 3 leis sistêmicas, não estão aí só porque alguém falou que existe. Testa na sua vida. Depois vocês me contam. É uma dica só que eu dou. Testa isso daqui do que vocês estão ouvindo, do que vocês estão aprendendo, na vida de cada um de vocês. Eu tenho certeza absoluta que a vida vai mudar, a família vai mudar e muita coisa ali dentro vai mudar. Muita, mas muita coisa. A minha vida mudou. Eu tive depressão, tive muitos processos pesados na minha vida, obesidade, quem me conhece aí, eu tive problema de joelho, pelo ego, de não querer receber de ninguém, achando que eu era autossuficiente. E quando eu fui entendendo, fui estudando, quando eu fui entendendo, fui mudando, fui buscando, toda a minha vida mudou. E eu quero que a de vocês também mude. Mas não adianta eu querer mudar a vida de vocês se vocês não querem. Eu não mudo a vida de ninguém, eu só mudo realmente a minha vida. Então eu quero entender que eu posso passar todo esse conhecimento, mas que se ninguém quiser mudar, não é minha responsabilidade isso. E eu tenho que mudar porque eu quero, porque eu me amo. E aí sim eu mudo. Então, gente, eu vou fechar, né, a live agradecendo. E vou abrir, né, no caso, agradecendo imensamente essa live, um pequeno processo de cura de pertencimento. Então, quem quiser trabalhar esse pequeno processo de cura, abre a próxima live, que ela não vai ficar salva, essa sim vai ficar salva. A próxima live não vai, a cura não vai ficar salva. Então, primeiro agradeço todo mundo e qualquer coisa que precisar, estamos aí. Qualquer dúvida que tiver, vai ter uma caixinha de pergunta logo no meu feed, né? No meu feed não, perdão, no meu history. Então, qualquer coisa que vocês precisarem, estou aqui. Gratidão a todos. Até já na nossa cura.